Queridos, glória a Deus por tudo que Ele já começou a fazer aqui nessa manhã. Amém? Eu creio que seu coração, assim como o meu, ele está repleto da presença do Espírito Santo, alegria, felicidade da gente estar junto aqui nessa manhã. E a gente está se aproximando do nosso cultão de Natal. E o que nós estamos programando para o dia 22 de dezembro é fazermos um culto nosso aqui em família, só que quero muito que você convide pessoas. Quero que você chame, que você atraia pessoas, que você seja um agente de Deus de evangelismo para convidar pessoas para estarem aqui conosco. A gente vai fazer um almoço de confraternização aqui logo após o culto, tá bom? A gente vai almoçar juntos aqui em família. E cada família que vem, seria bom, por gentileza, confirmar com a Cris. É isso mesmo, né, Cris? Confirma com a Cris. Inclusive, a Cris vai organizar tudo aquilo que você vai trazer para ajudar, para cooperar com o almoço, que é um almoço comunitário, onde cada família vai ajudar, trazendo algum prato, alguma coisa para compor a mesa. Aí, durante a semana, vai entrando em contato com a Cris para organizar todas essas coisas, tá bom? Não esquece de convidar seus amigos, seus parentes para estarem aqui. E hoje à tarde... Oi, Cris. O pessoal que está aí conseguiu ouvir direitinho? Depois você reforça isso lá no grupo, então, Cris. Tá bom, obrigado. E hoje de tarde nós vamos ter nosso encontro de casais para a gente se alegrar ainda mais na presença de Deus e das luzes da cidade. Então, se não me engano, está marcado para as 17h30, 5h30 da tarde, hoje, aqui no templo, para depois a gente, eu creio que Maurício e Renato vão trazer algo para nós e aí depois a gente vai se direcionar. Evidentemente, dependendo do tempo que o Senhor permitir que se faça no final da tarde. Mas é muito importante a gente estar junto aqui. Amém? Então tá joia. Falei do cultão de Natal, mas evidentemente o maior significado desse cultão do dia 22 é justamente o nascimento do Senhor Jesus. Amém? É por isso que se chama Natal. Mas é uma época festiva, né? As pessoas nessa época ficam mais emotivas. Tem gente que gosta do Natal, tem gente que não gosta do Natal, evidentemente porque tem experiências de vida, né? Que trazem uma emoção mais forte nessa época do ano. Criançada, no geral, fica mais animada, né? Criançada fica naquela de presente, luz e árvore. E nessa época é interessante, não sei no seu celular, mas nessa época você recebe mensagem de gente que às vezes passou o ano inteiro sem se comunicar com você. Mas nessa época do ano chega uma mensagem daquela pessoa que a gente não se falou o ano todinho. Feliz Natal, próspero ano novo, e por aí vai, né? Mas assim, eu gostaria que a gente continuasse focado de que o Natal, apesar da data estar errada, né? Os estudiosos dizem que o Senhor Jesus ele não nasceu dia 25 de dezembro. Mas independentemente da data estar errada ou não, é importante a gente relembrar o nascimento daquele que é o Salvador, seu, meu, de toda a humanidade. E a gente falou dele o ano todinho, né? E a gente vai continuar focando mais intensamente nele nesses dias que antecedem o Natal. E eu gostaria justamente de te perguntar sobre essa questão. Vamos supor que você escuta uma história, está conversando lá no seu serviço, na sua família, na sua escola, e você escuta assim, cara, você precisa escutar essa história, esse cara foi salvo.
Ou então você escuta assim, cara, eles se salvaram, foi um negócio absurdo, bizarro. E aí quando você escuta uma história assim, você fala assim, caraca, mas o que será que aconteceu? Obrigado, mano, Deus abençoe. O que você pensa geralmente? Você pensa geralmente que existe um acidente grave que aconteceu, não é isso? Ou você pensa assim, cara, alguém tomou um tiro, não é possível. Alguém se salvou, tomou um tiro e se salvou, ou se não, alguém foi sequestrado e estava para morrer, e aí a pessoa foi salva do sequestro. Ou então a pessoa estava se afogando, ficou não sei quantos minutos debaixo d'água lá, já estava morrendo, e de repente levaram lá para o hospital e a pessoa foi salva, a criança foi salva. Ou então, aí já vai para a parte de filme, né? Um prédio em chamas. Mas se bem que aconteceu isso recentemente. Um prédio em chamas e alguém pula do prédio e se salva. A gente costuma pensar nessas coisas, né? Coisas trágicas. E que alguém foi salvo. Que alguém se salvou de alguma morte iminente. Eu tenho 3 testemunhos que eu separei aqui para contar rapidinho para vocês. Uma vez a Carla e eu estávamos viajando, a gente voltou e a gente, mais ou menos já próximo de estar na cidade, estava chovendo, estava meio escuro. E eu não conhecia muito bem aquela parte da estrada. E aí eu estava, sei lá, acho que uns 100 por hora, não estava nem correndo muito. Mas a pista estava molhada. E aí começou uma curva. Vocês não estão acreditando, né? 100 numa curva é muito, né? Então é sinal que eu corro muito. Aí, quando começou a curva, aí eu falei, bom, está começando uma curva, a curva estava aberta assim, né? Aí no meio daquela curva, aquela curva fechou mais. Aí eu dei um totozinho no freio. Aí o carro ele embicou por meio da curva. Quando eu não tenho experiência, né, de volante, aí acho que eu devo ter enfiado mais o pé ainda no freio. E aí o carro embicou por meio da curva, nós demos um paredão ali no meio da curva e o carro, só lembro do carro, eu só via na frente assim o negócio girando assim. Aí foram, nos meus cálculos, umas 2 voltas e meia capotando. Por que e meia? Porque a gente parou de cabeça para baixo. Tudo consciente, tá? Virando o carro consciente, eu e a Carla. Aí o carro parou, aí eu vi que ela estava do meu lado, estava bem, nós dois tiramos 5, fomos para o teto do carro, as janelas toda quebrada já, não tinha como abrir porta. Aí a gente foi se arrastando, ela se arrastou pela janela de lá, eu me arrastei pela janela de cá. Aí eu vi que o carro estava ligado ainda tive a consciência de virar a chave e tirar a chave. E aí fomos lá pro canto lá, e aí, como é que você está? Machucadinho no joelho, no ombro e tal, né? Mas os dois, graças a Deus, bem. Aí leva um tempinho, chega o pessoal da polícia, do resgate lá, e o pessoal fala assim, vocês estão bem e tal, atende tudo, né? O pessoal do SAMU. E aí chega o policial rodoviário e fala assim, quem que tirou a chave do carro? Eu falei, fui eu. Rapaz, você não sabe o que provavelmente deve ter salvado a vida de vocês foi você ter tirado a ignição. Eu falei, o motor estava funcionando, eu resolvi tirar. O motor funcionando de cabeça para baixo, foi que a gasolina pinga não sei para que lado, provavelmente para o lado errado, né? Aí ele falou, cara, o carro podia ter explodido. Porque assim, o carro, ele falou, o seu carro era um carro reforçado, então suportou o capotamento. Mas o fato de você ter tirado a chave. Então, eu estou contando esse testemunho porque aconteceu algo que a gente foi salvo, mas eu estava consciente da situação que ocorreu. Situação passível para morrer, os dois. Mas eu estava consciente. Aí eu queria contar 2 casos
de pessoas inconscientes que foram salvas. Um é o meu padrasto, meu sogro, que é o padrasto da Carla. Ele teve uma úlcera perfurada. Essa úlcera perfurada, ele demorou tempo para ir para o hospital. Aí chegou no hospital, o pessoal diagnosticou e levou ele para a cirurgia. Dali o caso era tão grave que ele foi para o CTI. No CTI ele ficou durante muitos dias. Eu lembro que a gente ia visitar ele lá e ele ficou muitos dias. Antibiótico na veia, aquela coiseira toda lá. E aí os médicos falaram assim, olha gente, o caso é muito grave. Provavelmente ele não vai resistir. Resumindo a história, ele resistiu e ele sobreviveu, está vivo até hoje. Mas esse é um caso que o Luiz ele foi salvo, mas ele não tem consciência do que ele passou. Porque toda essa parte de cirurgia e CTI, ele não viu. Ele ficou sedado o tempo todo. Então, ele não tem consciência da salvação que ele teve. O outro caso foi um caso lá do Hospital Evangélico, onde eu trabalhava, uma amiga nossa que era da higiene, ela tinha muito problema de infecção urinária. E a infecção urinária dela, ela tratava meia boca. Sabe quando a pessoa toma antibiótico até a metade da cartela e quando melhora, ela não toma mais? Eu sei que você também faz isso. Tratava meia boca, melhorar, beleza. E aí foi tendo várias infecções urinárias, várias. Aí chegou uma determinada infecção urinária, que essa infecção subiu, foi para o rim, e aí virou septicemia, a infecção tomou conta do corpo todo dela, ela praticamente chocou, e ela teve que ser entubada e foi para o CTI também. No CTI, sedada, antibiótico na veia, os rins começaram a parar, o fígado começou a parar, ou seja, já estava evoluindo para uma falência de múltiplos órgãos, que significa morte. E aí a gente foi lá, o pessoal falou, vamos lá visitar, vamos lá orar por ela, oramos por ela, tudo, e aí determinamos na autoridade do nome de Jesus que os órgãos voltassem a funcionar. Ela já estava em diálise, a Lília era desse tamanho assim, e ela virou desse tamanhão assim, porque juntava tanto líquido nela, e ela estava em hemodiálise, e ela era branquinha, a pele dela ficou morena, e aí ela já estava realmente evoluindo para a óbito. E ali o Senhor fez um milagre na vida dela. Todos os órgãos começaram a voltar a funcionar, ela não precisou mais de diálise, ela se recuperou, e ela foi salva, porém inconscientemente. Não sabe o que estava vivendo, o que estava passando. Desses testemunhos, para falar para você, ô Jubes, no meio dos louvores tem um último. Eu queria que você mostrasse o título do último que eu montei ali, que é o tema da mensagem. O tema da mensagem é salvo? De quê? Porque às vezes eu e você estamos passando pela nossa vida e a gente não sabe que a gente precisa de salvação. Então o tema é esse aqui. E eu gostaria de orar junto com você. Pai, nós estamos aqui para, assim como o Luiz Felipe disse, para sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Tanto para meditação, quanto para correção, quanto para direção, quanto para exortação, quanto para esperança, especialmente para a esperança. E nós queremos abrir o nosso coração diante de Ti, Pai, e reconhecer que talvez haja pontos da nossa vida que a gente está inconsciente. E nós queremos despertar pelo Teu Espírito Santo. Tua palavra diz, acorda, ó tu que dormes. Nós não queremos ser cristãos sonolentos, dispersos. Nós queremos ser filhos de Deus. Que não temos mais medo
porque sabemos o Pai que temos, o Espírito Santo que nos acompanha e a graça do Senhor Jesus representada na cruz do Calvário e na sua pessoa amorosa, bondosa, que abraça, independentemente de quem nós somos. Porque mesmo quando ainda éramos inimigos de Deus, o Senhor nos amou e continua nos amando. Obrigado, Senhor, pelo infinito amor que o Senhor representa na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu já vou entregar para você através do texto. Eu vou trazer um versículo só, mas depois a gente vai estudar o contexto, que é o propósito de Jesus para a tua vida, para a minha vida, o propósito de Jesus para a humanidade. Mateus 1, 21. Ela, Maria, dará à luz um filho, e você, José, porá nele o nome de Jesus, porque ele o propósito de Jesus para a minha vida, para a tua vida, para a vida da igreja, é me salvar, te salvar dos nossos próprios pecados. Esse é o propósito de Jesus para a humanidade. Esse fragmento de texto aqui está no Evangelho segundo Mateus, e ele está descrevendo a concepção e o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ok? Eu e você, a gente sabe, Maria, ela ainda virgem, ela era noiva de José, e ela ficou grávida. Querido, uma situação como essa, hoje, no nosso dia a dia, tem alguém que está comprometida com alguém, para casar com alguém, não teve relações com esse alguém que está comprometida, e ela se apresenta grávida. No teu modo de ver, no meu modo de ver, não é para casar. Simples assim. Tá? Então a situação é, no nosso ponto de vista, grave. Só que aí o anjo chega para José e fala assim: ela está grávida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora, por que é que José é um homem que confia no sonho e no aparecimento do anjo de Deus falando para ele? Porque esse homem, ele tinha um caráter justo. O caráter desse homem é o seguinte: José, ele era tão íntegro, mas tão íntegro, que ele estava pensando, quando ele ficou sabendo que a Maria estava grávida, ele ficou pensando uma maneira dele sair dessa, mas sem que a Maria ficasse difamada. Ele queria deixar a Maria, mas não queria que ninguém falasse mal dela. Olha o caráter do José. E aí então, esse caráter justo, aí eu quero trazer o contexto para você. Porque José, ele obedece a Deus, ele respeita Maria e respeita o filho que está no ventre dela. Então vamos ler junto comigo o contexto daquilo que eu trouxe para vocês. Lá. Mateus, nós vamos ler do capítulo 1, do verso 20 até o 25. Enquanto José refletia sobre isso, sobre a questão da Maria estar grávida, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome nele, você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Só um minutinho, Jubes. Se você olhar, se você ler, se você tiver relacionamento com a palavra de Deus, você vai ver que do Gênesis até o Apocalipse,
O tempo todo, a intenção de Deus é estar conosco. Você vai ver que Ele vai começar criando todas as coisas e criando a humanidade para estar com a humanidade. Ele manda um filho cujo nome significa Deus está contigo, Deus está conosco. E ele termina em Apocalipse porque vai descer uma cidade, uma nova Jerusalém para a terra, onde Deus vai habitar conosco. Esse é o assunto da Bíblia toda. E o nome do filho dele é Deus está com você. Deus não vai te abandonar, Deus nunca te abandonou. E aí, verso seguinte: quando José desperta do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de... E o nome de Jesus, vamos começar a desenvolver a reflexão. Filhinha, daquele mesmo slide que tem o nome do tema, apresenta o segundo slide para mim. O nome de Jesus significa Yeshua. E o nome de Jesus é a forma grega do nome Josué, do hebraico. Ok? E qual é o significado também do nome de Jesus? O Senhor, Yahvé, é a salvação. O nome do Senhor Jesus significa que Deus é a tua salvação, a minha salvação, a salvação de toda a humanidade. Amém? Então, entendendo que o propósito do advento do Filho de Deus na terra é salvar você e eu. Vamos por partes. Me salvar dos meus pecados. Te salvar dos teus pecados. Salvar toda a humanidade dos pecados de cada um. Amém? Esse é o propósito do advento do Senhor Jesus. Ou seja, o que significa isso? Por mais que eu esteja vivendo uma fase que eu sei que tem gente que comete erro comigo, contra mim, por mais que eu saiba que tem gente que está trazendo uma dificuldade tremenda para a minha vida e a pessoa está cometendo pecado, eu preciso de Jesus na minha vida para resolver os meus pecados. É isso que eu preciso parar para entender na minha vida. Minha vida está ruim, minha vida está difícil, minha vida está complicada, está todo mundo contra mim. Mas Jesus, Ele vem para trazer luz para os pecados da minha própria vida. Não são os pecados dos meus pais, não são os pecados dos meus filhos, não é o pecado do marido, não é o pecado da esposa, não é o pecado do chefe do trabalho, não é o pecado dos professores, não é o pecado dos políticos, é o meu pecado. Eu preciso resolver o meu pecado com Jesus. É para isso que o Senhor Jesus veio. Então, lembra lá no início que a gente lembrou quando a gente ouve assim: cara, você precisa escutar essa história, o cara foi salvo. Mano, você precisa escutar tal história porque uma família inteira foi salva. E a gente pensa em tragédia. A pior tragédia da vida do cristão, sabe qual é? A própria palavra diz que o pecado, ele assedia a minha vida e a tua vida constantemente. Não é assim que a palavra diz? O pecado não vai abandonar, não vai largar teu pé do meu pé. O pecado vai ficar assediando a minha vida e a tua vida todos os dias. A maior tragédia é eu não olhar para isso e perceber que isso está acontecendo todos os dias na minha vida. E eu achar que está tudo bem, eu achar que eu tô de boa, eu achar que eu sou um cristão completo, eu sou um cristão que está indo bem. A pior tragédia é eu não olhar para a minha vida e falar assim: eu tenho pecado para ser trabalhado por Jesus. Sabe, eu não posso chegar para a minha vida todos os dias e falar assim: cara, eu estou bem com Deus. Está bem por causa de Jesus, mano.
Não é por tua causa. Então, eu preciso olhar para a minha vida e entender que existe uma tragédia, mas Jesus é o meu Salvador. Só que eu preciso olhar para meus pensamentos e as minhas atitudes. Os meus pensamentos e minhas atitudes que desagradam a Deus é que me separam do Deus Santo. Eu tenho a minha ponte, que é o Senhor Jesus, graças a Deus. Eu tenho o Espírito Santo para me orientar e me iluminar, graças a Deus. Mas eu não posso viver uma vida que eu acho que eu estou consciente que eu estou sem pecado nenhum. Então, entendendo que o Senhor Jesus, Ele veio para a salvação dos nossos próprios pecados, esse é o problema principal da minha vida. Então, sabe o que eu entendo? Quem Satanás é? Satanás é o caminho para o pecado. É isso. Satanás é o cara que é responsável para manter eu separado de Deus. Satanás, ele nem é o meu maior problema. O maior problema é o pecado que eu carrego e eu não estou nem consciente dele. Mas a gente também pode aprender com a palavra de Deus, porque o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, ele disse assim: Senhor, eu sei dos pecados que eu tenho, mas eu sei que eu tenho pecados que eu não conheço que eu cometo. E deles eu peço que o Senhor me perdoe e o Senhor me livre deles. A gente precisa estar constantemente com o coração quebrantado diante de Deus. E entender que existe um inimigo das nossas almas que quer manter a gente separado de Deus e vai manter seduções na nossa vida, tentações na nossa vida, vai criar armadilhas na nossa vida, vai chegar com sofismas. Opa, peraí, falou japonês, pastor? Não falei japonês. Sofisma é uma verdade travestida. É uma mentira travestida de verdade. Satanás, ele é um problema para a minha vida e para a tua vida, porque ele é o acusador da minha vida e da tua vida diante de Deus. Por isso que é importante eu entender que o maior problema da minha vida não é Satanás, porque Satanás é o caminho para o meu maior problema, que é o meu pecado. E a Bíblia fala que Satanás, ele é um anjo que pode se disfarçar de anjo de luz. Então pode ser que você conviva com pessoas boas, pessoas honestas, pessoas legais, pessoas bacanas. Mas é necessário eu e você tomar muito cuidado, porque o caminho para o pecado se disfarça de anjo de luz, na minha vida e na tua vida. Então, estou explicando para você que o problema principal da minha vida e da tua vida é o meu pecado, é o teu pecado. Satanás é o caminho para o pecado. E morte. Qual que é o problema da morte nisso tudo? Morte é o destino desse caminho. O destino do caminho do pecado vai conduzir a pessoa à morte eterna. Existem consequências? Existem. Quando eu e você, a gente comete pecado, a gente traz várias consequências para mim e para a tua vida. Mas a consequência final disso é morte eterna. O que é morte eterna? É você viver toda a eternidade sem Deus. Essa é a realidade. Então eu queria propor para você que você analise a sua vida hoje. Vamos a Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 43 ao 45. Considera a tua vida como se fosse uma árvore. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. A tua vida, ela é conhecida pelas coisas que você faz, pelas coisas que você fala, pelo comportamento que você tem. A tua vida é conhecida pelos filhos que você tem criado. A tua vida é conhecida
pelos rastros que você tem deixado no seu emprego, os frutos que você produz. A tua vida é conhecida por isso. Porque não se colhe figo de erva daninha, nem se apanha uva de espinheiro. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio. Ou seja, o assunto que você mais fala, o assunto que você mais gosta, é exatamente isso que está dentro do teu coração, é exatamente isso que enche a tua vida, é exatamente isso que está modelando quem você é. Então, se você não sabe quem você é, olha para aquilo que você mais gosta de falar. Não é difícil. E analisa a sua vida como se ela fosse uma árvore. Tudo o que você gerou e produziu e tem mostrado para as pessoas é a tua árvore. E as pessoas conhecem você como essa árvore que você é, através daquilo que você gera, através daquilo que você produz. Não sei se você é aquela pessoa que chega num lugar lá, as pessoas não estão muito afim de conversar com você, ou se você é aquela pessoa que as pessoas vão se agregando, vão se juntando em você. Tudo isso é fruto do que você gera, de quem você é aquilo que você produz. Então analisa, porque tudo aquilo que você tem produzido é consequência da sua forma de pensar e da sua forma de agir. Então, por exemplo, relacionamento dentro da família. O que você produz dentro da tua família, de acordo com o que você pensa e age, você vai ouvir, por exemplo, dos seus filhos. Você vai ouvir, por exemplo, do seu cônjuge, que são as pessoas mais próximas de você. E você vai ouvir deles, você vai perceber deles as reações do quê? Daquilo que a tua vida está produzindo e está derramando sobre a vida daqueles que convivem com você. Você pode olhar o seu relacionamento dentro das escolas ou dentro do trabalho de onde você está. A reação das pessoas para com você é o fruto daquilo que você está derramando sobre a vida das pessoas. E dessa forma você colhe dos outros quem você é. Na igreja a mesma coisa. Você está na igreja, a reação das pessoas, de relacionamento das pessoas. Basicamente é isso. O que você tem plantado, geralmente o que você recebe das pessoas. Seu jeito de ser, por exemplo. Seu jeito de ser tem muita coisa que você carrega, a gente já falou sobre isso, você carrega da sua criação, você carrega da sua educação, da sua formação, o jeito que sua família é. E às vezes você sabe que você é grosso para falar. Às vezes você sabe, você não mede palavras, você não tem papa na língua, você fala assim, as pessoas vão ter que aceitar do jeito que eu sou. E você fala assim, cara, você é assim pro resto da vida. Então troque seu nome para Gabriela Cravo e Canela. Porque eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, as pessoas vão ter que me engolir assim. Ou você pode ser que passe pela tua cabeça e fala assim, Senhor, eu preciso ser mudado. Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ser transformada. Eu preciso que alguma coisa aqui dentro de mim vire uma chave, porque eu não consigo. Eu sou grosso, as pessoas se machucam do jeito que eu falo, mas esse meu jeito é o meu jeito normal, porque eu fui criado assim. Agora, se eu olhar para a minha vida e entender que isso aqui é uma tragédia de pecado, eu tenho um Deus que pode habitar dentro de mim e me mudar e me transformar. E fala assim, Senhor, eu me arrependo de ser assim. Eu quero ser mudado pelo Senhor, pela tua boa mão. Me muda, me transforma. Jeito de reagir. Eu lembro uma vez, a gente às vezes é maluco, né? Eu estava dentro do carro, eu estava com o bração para fora, relojão bonitão para fora da janela, carro parado, estacionado, chega um cara,
um maluco bota a mão por dentro da camisa e faz que está com uma arma por baixo da camisa. No fundo, você sabe que aquilo não é uma arma, né? Aí eu passo o relógio. Eu olhei pro cara, assim, puxa vida, eu gosto tanto desse relógio, mas não vou arriscar. Aí peguei, ranquei o relógio, lembra que o carro estava estacionado, né? Ranquei o relógio, peguei o relógio, joguei pela janela o mais longe que eu pude. Vai lá, pega lá o relógio. Talvez eu não estivesse nem aqui para contar a história, né? Reação. Isso é reação. Você está diante de uma situação, você reage a ela. Então, tem determinados momentos na sua vida que você reage. O problema do reagir é que é um trem que é reflexo. Quando você vê, você já fez. Então, tem determinadas histórias na sua vida, assim como eu contei uma, e você pode chegar para Deus, se você estiver vivo ainda, e você falar assim: Deus, essa reação minha é ruim, hein? Essa reação é péssima, hein? Senhor, eu preciso de ajuda, porque isso é uma tragédia na minha vida. Eu preciso de salvação. Eu preciso de transformação. Não me deixa mais reagir desse jeito. Existe um gomo do fruto do Espírito Santo na minha vida e na tua vida que se chama domínio próprio. Senhor, eu preciso do teu governo na minha vida. Porque se depender de mim, eu vou tomar uns 300 tiros no meio da cabeça. Então, pergunta para Deus: e aí, Deus, qual que é a minha fama? Como é que eu sou conhecido pelas pessoas? Não o jeito que eu acho que eu sou conhecido. E principalmente, qual é a minha fama contigo, Pai? Eu vou falar uma coisa para você. Quanto mais próximo de Deus você for, mais famoso você vai ficar, sabe aonde? Nas regiões celestiais. Porque quando você estiver mais pertinho de Deus, mais sujeito a Deus, mais grudado com Deus, é que nem o Selim falou, foi umas 3 semanas que a gente está amigão. Mano, experimenta passar 3 semanas pertinho de Deus. Você vai ficar famoso nas regiões celestiais. Quando você chegar no lugar, sabe o que os demônios vão fazer? Senir está chegando aí, mano, vamos vazar. Não tem para nós, não. Luiz Felipe está chegando. Pelo amor de Deus, cai fora, galera. Os demônios vão fugir de você. Sabe por quê? Porque você vai ficar famoso nas regiões celestiais. É lá que você tem que ficar famoso, não é aqui não. Não é em rede social que você tem que ficar famosão, não. Famosona, não. É lá. Fica famoso lá. Porque lembra quando os filhos do Seva foi lá? Pô, tá tendo uma demoniada. Coletivo de demônio, vai. Tem um monte de demônio lá fazendo bagunça. Aí os filhos de Seva falam: vamos lá expulsar os demônios, vamos lá expulsar os demônios. Aí chegam os filhos de Seva lá, os demônios dão uma surra nos filhos de Seva. Sabe por quê? Porque os demônios chegaram para eles e falaram assim: Jesus, eu sei quem é. Apóstolo Paulo, eu sei quem é. Não sei quem que é vocês não, só. Vocês vão tomar uma coça. E tomaram uma coça e fugiram correndo pelado daquele lugar. Então você quer ficar famoso? Fica famoso nas regiões celestiais, amém? Amém. Glória a Deus.
Então, partindo desse princípio, eu não sei se você quer manter a sua inconsciência do seu próprio pecado ou não, mas eu presumo que a partir de agora você quer ficar consciente de que a sua vida tem pecado, amém? E o pecado constantemente assedia a minha vida e a tua vida. E a palavra afirma isso. Então, levando em conta que eu e você, a gente quer mudar, porque a gente precisa de salvação de nós mesmos, então, vamos analisar rapidamente a fisiologia do pecado. Agora você gostou dessa palavra, hein? Fisiologia significa o funcionamento das coisas no organismo. Então eu quero explicar, na verdade usando a Bíblia, qual que é o funcionamento do pecado. Vamos começar primeiro com Gênesis 3, retrata a queda do homem, pecado original. Vamos estudar o verso 1 de Gênesis 3. Gênesis 3, verso 1. Tem determinadas coisas que você já sabe, mas eu preciso clarear, relembrar na sua mente. Existia uma serpente. Essa serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Quero te lembrar que serpente, às vezes a gente vai ler Gênesis e a gente pensa lá em uma cobra, tá? Vamos lembrar quem é a serpente de verdade. Apocalipse 12, 9. Quem era a serpente na real? E foi expulso o grande dragão, a antiga, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então quem que era a serpente? Diabo, Satanás. Apocalipse 20, verso 2, só para confirmar, continuar confirmando. Ele segurou o dragão. Quem que era o dragão? Que é quem? O diabo, Satanás, prendeu por 1000 anos. E, para continuar o raciocínio, 2 Coríntios 11, 4. Começar a preparar o caminho. Pois, 2 Coríntios 11, 4, não é? Foi isso que eu falei. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Existe um espírito enganador, um espírito sedutor, e é o que eu vivo falando para você. Você quer escutar pregação, você quer escutar as coisas nas redes sociais, você quer ouvir o que outros estão falando. Você precisa dominar a palavra de Deus completamente. Porque quando o diabo foi tentar o Senhor Jesus nos 40 dias de deserto, se o Senhor Jesus ele não tivesse domínio completo da palavra de Deus, ele não teria como resistir aos ataques utilizando a própria Bíblia. O Senhor ele não sucumbe aos ataques de Satanás porque ele entende da globalidade das Escrituras, toda ela. Porque alguém pode chegar na rede social e soltar um versículo na tua mente e começar a destilar toda uma doutrina que é do falso profeta. E você pode acreditar, porque o cara é bom, o cara convence. Agora, se você tem domínio da palavra de Deus, aquilo vai chegar a um ponto da mensagem assim, está errado. Então, cuidado. Existe um espírito enganador que prepara o caminho para que a gente se mantenha inconsciente cometendo pecado. Aí, vamos voltar um pouquinho
para Adão e Eva. Vamos pensar, voltar para Gênesis 3. Gênesis 3, juntos. Aí, quando o próprio Deus, ele cria Adão, olha que interessante. O fluxo de criação de Adão é: Deus põe a mão no barro e ele cria o corpo. Depois que ele criou o corpo de Adão, o Senhor ele chega próximo de Adão e ele sopra nas narinas do Adão. Ele chega próximo do Adão e sopra vida nele. Aí esse corpo ele é preenchido com alma e com espírito. E a palavra diz que ele se torna uma alma vivente. Amém? Havia pecado em Adão? Desse mesmo homem sem pecado, o Senhor ele faz uma primeira anestesia geral e ele tira uma costela. Vocês estão dando risada, né? Anestesia geral. Mas depois a gente fala mais sobre isso, porque se deixar anestesista, ele vai começar a falar demais. Tira uma costela desse homem puro, sem pecado, e faz uma companheira. Eva tinha pecado? Não. Ambos viviam puros, sem pecados, na presença de Deus. Num jardim perfeito. Aí, vamos começar a entender que existe então uma fisiologia do pecado. Porque você e eu sabemos que Gênesis 3 mostra o primeiro pecado, o pecado original. Eu e você já sabemos da história. Ok? Fisiologia do pecado, então, está em Tiago 1, vamos ler do verso 12 até o 15. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Provação aí tem a mesma palavra de tentação, tá? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Então, verso 12, o irmão do Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: está dura a provação? Está difícil? Tua vida está um caco? Bem-aventurado é você que suporta essa fase da sua vida. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo Deus não tenta ninguém. Ao contrário, aqui começa a fisiologia do pecado e nós vamos começar a entender isso, tá? Cada um é tentado por o quê? A fisiologia do pecado começa na minha cobiça, no meu desejo, na minha vontade, nos meus sonhos, nas coisas que eu quero. A fisiologia do pecado começa dentro de cada um de nós. Começa nessa cobiça. Eu não sei das tuas, mas cada um sabe da sua própria cobiça. Então começa na sua própria cobiça. Aí, essa cobiça que eu tenho, que você tem, ela começa a criar uma atração dentro de mim. Eu começo a criar uma afinidade com aquela cobiça. Eu começo a semear, começo a colocar água, começo a dar trela para essa cobiça. Eu começo a facilitar as coisas para essa cobiça. E eu começo a ficar atraído por ela, e ela chega a um ponto que ela me seduz, ela me conquista. Eu entrego as minhas fichas para ela, eu entrego a minha vida para essa cobiça. Esse sonho, esse desejo, essa tentação me conquista. Nós estamos
no primeiro versículo para estudar a fisiologia do pecado. Você entendeu todas essas coisas que eu expliquei? Verso 15. Tendo seduzido a cobiça, então, depois eu ver, aí eu fui conquistado. E aí, quando eu entreguei o meu desejo, minha cobiça, quando eu fui conquistado por ela, isso é uma concepção, isso é uma criação, isso é uma gravidez, isso é algo que começa a ser gerado dentro de mim. E tendo sido gerado, nasce o pecado. Então, quando eu e você, a gente começa a entender a fisiologia do pecado, onde é que o Senhor Jesus está atacando? Porque ele falou assim, vocês ouviram o que foi dito, quem cometer adultério merece ser morto. E aí o Senhor Jesus diz assim, antigamente, cometia adultério quem se deitava com uma mulher ou com um homem que não fosse o seu cônjuge. Eu, porém, vos digo, se você pensar em alguma mulher que não é sua esposa, em algum homem que não é o seu marido, você já cometeu adultério. Por isso que entender a fisiologia do pecado ajuda eu e você a gente parar o sistema no verso 14 da fisiologia. Analisar a minha vida e falar assim, a minha cobiça está começando a me levar para uns lugares onde o destino é ruim. Por quê? Porque o pecado, uma vez consumado, gera Isso aqui é tragédia. Eu preciso ser salvo disso. Isso aqui vai trazer morte eterna para a minha vida. Então lembra o que eu estou falando, que eu falei lá atrás. Para de apontar problema do lado de fora da sua vida. Porque você lembra lá no Gênesis 3, quando o pecado foi cometido, e aí Gênesis 2, no último versículo, fala assim, que Adão e Eva estavam nus, e eles não se davam conta disso. Depois da queda, quando eles cometeram o pecado da desobediência, eles estavam nus, se envergonharam disso. Então existe um problema para mim e para você, quando eu cometo pecado, isso vai trazer vergonha para a minha vida. E quando traz vergonha, Deus vai procurar, porque Deus convivia com Adão e Eva, amém? E aí Deus vai procurá-los e não encontra, e ele fala assim, cadê você, Adão? Eu vou dizer, cara, estou escondidão, porque eu estou peladão. Eu assim, cara, quem que falou que você está pelado, mano? Ah, tá, você desobedeceu o que eu falei. Você cometeu pecado. E aí, quando Deus ele pega e fala assim, cara, o que você fez? Eu te falei que todas as árvores aqui você pode comer, velho. Mas você foi comer da única que eu falei. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Adão vira e fala assim, Eva, o que é que você fez? Ah, foi a serpente aí, pô. Então, quando eu falo, analisa a tua vida, quando as coisas acontecem, quando os problemas acontecem na tua vida, a culpa é do outro. A culpa é de alguém que está seduzindo a sua filha. A culpa é de alguém que está levando teu filho para o caminho das drogas. A culpa é de alguém que trabalha aqui e não está pagando salário. A culpa é sempre de alguém, nunca é minha. O Senhor Jesus veio para te salvar dos seus pecados. Essa é a fisiologia do pecado. Então, existe esse estado que eu acabei de falar, quando a culpa é do outro, o nome disso é estado de impenitência. O que significa isso? Significa que eu nunca reconheço o meu próprio erro.
E se eu não reconheço o meu próprio erro, eu não entro no caminho, sabe aonde? Da pregação do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Arrepende, porque é chegado o reino dos céus. Porque se eu nunca cometo o erro, é os outros que cometem. Se eu não tenho nenhum pecado para me arrepender, cara, eu não vou responder à pregação do Senhor Jesus para a minha vida. E aí qual foi a consequência do problema que Adão e Eva trouxeram para si mesmos, para a família deles? Porque o problema que trouxe o afastamento de Adão e Eva de Deus gerou, você se lembra o que é que Caim fez com Abel? São os filhos de Adão e Eva, cometeram o primeiro assassinato da humanidade. Então, querido, é trágico se eu não olhar para a minha vida e entender que eu tenho pecado na minha vida, mas eu tenho um Deus que promove perdão para a minha vida. Mas isso precisa ser diário. E o capítulo 2 de Gênesis mostra que o propósito de Deus com a humanidade, aquilo que eu falei desde o início, ser presente na vida sua e minha, ser presente na vida de toda a humanidade. Para quê? Para que tenha intimidade com Deus, para que tenha cooperação na obra dele e para que mantenha lealdade com a santidade dele. O pecado tira de nós o presente da presença de Deus. Então, para finalizar, queria trazer 1 Coríntios 15, 45. Lembra que o fluxo de Adão foi primeiro corpo, depois alma e espírito. Ok? E aí na vida de Adão, a alma dele, a carne dele, foi que trouxe pecado para o corpo e tornou o seu espírito morto para Deus. Então o apóstolo Paulo ensina o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, quem que é o último Adão, igreja? Jesus Cristo de Nazaré é espírito vivificante. Se as coisas do homem do corpo para a alma, para o espírito, das coisas do Senhor Jesus é do espírito para a alma e para o corpo. Ele vivifica tudo. Seu espírito morto no pecado, a tua alma triste por causa do pecado, teu corpo sofrendo doença por causa do pecado. Senhor Jesus, tendo a porta aberta sobre a tua vida, Ele vivifica o teu espírito. Ele traz controle emocional para a tua alma. E Ele traz saúde para os teus ossos e para o teu corpo. Recebeu em nome de Jesus? Jesus, Ele traz cura para a tua alma e para o teu corpo. Jesus, Ele traz salvação para mim e para você. Agora eu queria só deixar uma parte prática, porque os jovens eles gostam de pedir para mim, mas pastor, traz um trem prático para... Tá, beleza, trem prático, prática da tua vida. Salmo 119, 11. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você ora. Eu lembro quando eu comecei a minha vida com Deus, eu lembro que eu até falei de púlpito para a igreja lá. Falei assim, galera, eu oro, eu falo com Deus, eu busco Deus, mas eu não consigo escutar a voz dele. Aí eu falei assim, Deus, o Senhor tem que botar a tua voz, o Senhor tem que falar para mim no outdoor, iluminado. Porque eu não consigo nem te ouvir, nem te ver. Eu sei que meus olhos é fechado, mas o Senhor conhece meu coração. Mostra para mim bem claro o que o Senhor está falando. Então, entende uma coisa. Quando eu e você oramos, nós
falamos. Amém? Quando você lê a palavra, você ouve o que ele tem para dizer para você. Então, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vocês estão fracos demais, pelo amor de Deus. Vou dar mais uma chance para você falar bem alto. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus na tua vida. Você pode ficar de pé para a gente orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por quem o Senhor é na nossa vida. Obrigado, Pai, por ser esse Pai tão legal, tão presente. Nós não queremos abrir mão desse presente, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos presenteia todos os dias com a tua própria pessoa, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou, não nos abandona, nem nunca, jamais nos abandonará. Nós sabemos que todas as promessas tuas, escritas na tua palavra, o Senhor é fiel e cumprirá todas elas. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas famílias, Pai. Nós sabemos que tudo o que está acontecendo na nossa vida está cooperando para o nosso bem. Senhor, obrigado por cada irmão, por cada irmã. Obrigado, Senhor, por cada membro das nossas famílias, parentes, amigos. Obrigado por cada detalhe da natureza. Obrigado, Senhor, por cada circunstância da nossa vida. Obrigado por tantas bênçãos, Senhor. Obrigado pelos livramentos que nós nem mesmo temos conhecimento que estamos recebendo das tuas mãos. Obrigado pelo Deus poderoso que o Senhor é. Amoroso, misericordioso, justo e fiel. Obrigado pela tua igreja que tem sido reformada pelo teu Espírito Santo. Obrigado por nos chamar a atenção, Pai. Porque às vezes a gente está vivendo inconsciente de que está cometendo pecado. E nessa manhã nós reconhecemos que nós precisamos de salvação dos nossos pecados todos os dias da nossa vida. E em Ti nós temos convicção e certeza absoluta que a salvação está nas Tuas mãos. Nós estamos prontos, Pai, para nos arrepender todos os dias da nossa vida. Obrigado por ser um Deus assim, tão cuidadoso, tão amoroso. O Senhor é espetacular, Deus. Ou como nós dizemos aqui na nossa igreja, o Senhor é top demais. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria te abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre a tua vida e te conceda misericórdia e graça. Que o Senhor levante o rosto sobre a sua vida e te conceda paz. Shalom. Não a que o mundo dá, mas a que só Ele pode entregar. Que o amor do Pai permaneça sendo revelado na tua vida. Que a graça do Filho faça você se sentir empoderado. E que o Espírito Santo da comunhão provoque um desejo intenso na tua vida. De você se achegar diante de Deus, no secreto. E falar assim, Pai, talvez hoje eu não estou reconhecendo pecado nenhum. Eu vou te pedir tua ajuda. E mostra aqueles que eu não estou vendo. Ou você possa chegar diante de Deus através do Espírito Santo e falar assim, Senhor, 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 tem misericórdia de mim que eu sou pecador. E eu tenho convicção que você vai ser justificado do teu tempo sozinho com Deus. Eu oro para que essa comunhão do Espírito Santo, ela resplandeça o teu rosto e
e te faça ser reconhecido nos lugares como um anjo de Deus. Muitas vezes pessoas vão te pedir aconselhamento e você vai saber por quê. E você, inspirado pelo Espírito Santo, vai trazer palavras do céu para as pessoas que vierem junto com você. Vai trazer testemunho. E você vai glorificar o Pai em tudo que você pensa e em tudo que você faz. Deus te abençoe em nome de Jesus. E dá um forte aplauso para Ele.